Salve, salve nação, saudações rubro-negras, e o Flamengo derrotou o Grêmio, cara, 2-0, garantiu mais 3 pontinhos importantíssimos aí no campeonato. E quem brilhou? Georgian de Arrascaeta, 2 golaços. Separei um corte aqui do Linha de Passe, falando e analisando este jogaço. Vamos lá então ver o vídeo? Antes, deixa seu like para ajudar nosso canal aí, se inscreva e ative o sininho. Vamos lá. Fernando Campos, Donanzito, qual é o problema mais gritante do Grêmio? O treinador, tão questionado, ou o elenco? Pergunta difícil, mole para você. Acho que é uma mescla. Eu vejo o elenco do Grêmio bem limitado. Né? Óbvio que teve questão física com o Cuéllar, ele ainda não teve o meio campo ideal ali com o Cuéllar, Vila Sante e Cristaldo para trabalhar, tem a opção do Monsalve, mas ainda vejo um time com problemas. Lado do campo, não tem jogadores tão consistentes e principalmente a defesa do Grêmio é muito vulnerável, Plihal. Muito vulnerável. O trabalho do Quinteiros até agora é um trabalho de um time que cede muitos espaços para os adversários. Esse meio campo que o Filipe Luiz hoje esperava que fosse encaixar, não encaixou marcação em nenhum momento, ficou muito espaçado, faltava mesmo o bom posicionamento. Foi lá para cima pressionar sem saber como pressionar. Não, sem subir em bloco, né, de uma maneira um pouco mais organizada. E deu muito campo para o Flamengo. E o principal para mim, ofensivamente é um time dependente de uma bola esticada para buscar o Bright White, ou de uma bola invertida para buscar um ponta em velocidade. Então, assim, é um deserto de ideias mesmo hoje na parte ofensiva. E um time defensivamente que tem sido um grande problema. Ou seja, não tem nenhuma fase do jogo que está dando certo para o Grêmio. Já está uma situação mais complicada para o Quinteiro. O Grêmio, né, esperou bastante ele para ser o treinador, né? Ele vem de um título na Liga Argentina, mas eu acho justo não colocar a responsabilidade só nele. Eu acho que esse elenco do Grêmio é um elenco que tem limitações. É um elenco ali de meio de tabela, mas para ficar esperto. Para ficar esperto. Esse problema de sofrer muitos gols vem desde o Renato. E o Renato não é a temporada passada. Não, desde o vice-campeonato brasileiro. Exato. No vice-campeonato brasileiro sofreu mais de 50 muito, gols. Né, nessa temporada. Gastou muito no Wagner Leonardo, por exemplo. Fez um baita campeonato brasileiro com a camisa do Vitória, só que em outro contexto de jogo. Em outro formato de jogo com o Carpini, que dava muito certo lá. Eu acho que um grande problema do Grêmio é o setor de meio campo. E aí, como não consegue encaixar e ser competitivo. Você tem um combo explosivo, que é um treinador que, no Vélez, tinha um meio-campo muito forte, um meio-campo muito marcador, não tem no Grêmio, fazendo seu primeiro trabalho no Brasil, sucedendo ninguém mais, ninguém menos que Renato Gaúcho, e num cenário em que o Inter já termina bem a temporada passada, tira a hegemonia do Grêmio no Gaúcho, e agora tem um elenco que tem limitações para lidar e tentar melhorar. Não só o sistema defensivo, o jogo, a tendência é que o jogo como um todo. Não vai durar muito no cargo e o Grêmio tem problemas, é isso? Não, mas eu acho que o rompimento é inevitável. Mas hoje, a torcida do Grêmio, tudo bem que a arena estava vazia, mas a torcida estava gritando olé pro Flamengo. O torcedor do Grêmio nitidamente não se sente representado. Quando a gente vê, obviamente, o papel do torcedor é apoiar. Mas quando a gente vê o estádio vazio de uma maneira um pouco mais frequente, é que o torcedor não está largou. Não está gostando do que está vendo. A forma como perdeu o campeonato estadual, o Internacional hoje é o grande time. Sabe uma coisa? A fase do Inter também muito melhor. Para pegar carona no que você falou, a gente vai passar, a gente passeou por um tema, já vai passear por outro. Você falou da pressão inicial, ensandecida, louco ou não, do Filipe Luiz. Tem muita gente abraçando ele. Há algumas semanas a gente tem que ouvir papo de pressão em Zubeldia. Tem muita gente com ele. Você olha para esse Grêmio que a arena como está vazia, a coisa que não encaixa, eu acho que tem algo pior. O que me chama a atenção no Quinteiros é que eu acho que ele ainda não entendeu bem com a qualidade do elenco dele, onde pode e onde não pode. Porque quando ele monta um time hoje, com a formação que vai a campo, com os jogadores que ele lança a mão no meio de campo, e ele bota o time para pressionar lá em cima contra o Flamengo, eu acho que ele não entendeu o que esse meio de campo pode dar para ele. Ele não entendeu que essa linha de ataque pode dar para ele uma pressão ou não dá, e ele não entendeu quem estava do outro lado do campo. Então, ele ainda me parece meio desconectado com o que é o futebol daqui, com o que o elenco dele pode entregar. Ele olha para o lado, o Zubeldia olha para o lado, tem muita gente com ele ainda. O Filipe Luiz olha para um monte de lado, tem todo mundo com ele ainda. Então, o Quinteiros, para a pergunta do Playhouse, que ele fala, a gente abre até o programa falando do balançar, não me parece que a coisa ali caminha para ter paciência. E aí não é defender aqui queda, porque a gente não vem para cá sentar e defender queda de treinador. Mas é entender que a coisa lá não tem ninguém respaldando ele e o trabalho não está respaldando em nada. O Grêmio hoje, do primeiro tempo, o Flamengo precisou fazer muito pouco. O Flamengo fez pouco para ser muito melhor no primeiro tempo e não precisou fazer muito no segundo tempo para resolver a parada e ficar controlando o jogo. Hoje não então, era. Parece tudo muito desconectado ali.
Hoje, não, um grande problema do Quinteiros, né, desde que ele chegou, né, foi quando o Grêmio tinha que ser protagonista. E a posse de bola é um time que tinha muita dificuldade no jogo curto, né, de ser mais associativo, de envolver o adversário. Você diz um gauchão. Mesmo. Sim. E fica muito dependente dessa bola esticada, né, do chutão. É pouco. Ele tem 17 jogos. Era para o Grêmio estar no estágio mais avançado na parte coletiva. E hoje o jogo não era nem esse, era entender primeiro as virtudes do seu adversário e jogar em cima da sua limitação. Eu acho que ele não conseguiu fazer isso. Ele tentou, em alguns momentos, uma trocação com o Flamengo e cedeu espaço para o melhor elenco do país. Time, ou seja, não marcou bem, pelo contrário, poderia ter perdido por mais hoje, e tem uma dificuldade gigantesca de fazer o Rossi trabalhar. Ralf, sabe o que me chama a atenção? Você fez a pergunta, quando a gente entrou no assunto do Grêmio, a primeira, pro Donan. Era treinador ou elenco? O maior problema. Aí passou pelo Donan, que começou a falar dos limites do elenco, e eu assino embaixo. Acho que é um elenco que deixa o gremista preocupado com o futuro do time no Campeonato Brasileiro. Não quer dizer que é um time que vai ser rebaixado, mas é um time Mas que pode precisa sofrer. ficar atento. Passou pelo Breyer, que falou da força do meio-campo do Vélez, de um time muito pegador, discutindo as ideias do treinador. Chegou no Pedro e falou que o treinador está desconectado da realidade do futebol brasileiro, que não entendeu ainda a diferença do seu elenco para as outras equipes para usar uma ideia. Então, mas eu tenho dificuldade de entender isso, porque o Quinteiro já trabalhou em quase todos os países da América do Sul. Não, mas aí talvez adaptação. Como é que esse cara... Eu sei, tempo. mas... Será que com pouco tempo já estavam falando... O cara tão rodado, ele consegue descobrir atalhos. Como é que demora tanto, ainda mais no Brasil? Será que esse elenco tem atalhos? Será que esse Grêmio de hoje tem um atalho? O que a gente tem de recorte do brasileiro? Uma vitória contra o Galo, o placar foi mentiroso. Se olhar rendimento, Resultado enganoso, esquecer o né? resultado, o Galo foi melhor e produziu mais, principalmente ali naquele início, no primeiro tempo. O Ceará foi muito superior no Castelão. Venceu com certa facilidade. Chocolate. E agora, Mas eu fiquei curioso. o Flamengo de novo dominando completamente o Grêmio que não do Quinteiro. funcionavam e eu fiquei curioso que você ia fechar. Porque vocês, no final das contas, jogaram tudo nas costas do técnico. Não. Não, acho que não. Ou a maior parte que nas não. costas do técnico. E eu Jogamos hoje concordo. na qualidade do elenco, não Porque sabia eu penso muito com o pressionar. Plihal. Quando você vai pegar, por exemplo, um Flamengo, você não tenta marcar alto hoje em dia. Faz uma marcação ali meia pressão. Fala com uma linha de 5 atrás, Essa uma linha de decisão 4 de na quem? frente. Trava o jogo, cozinha o jogo, catimba o jogo é no Sul. Faz a bola no andar. Essa decisão é de quem? Do técnico. Então, por isso que eu falei. Ele falou que concorda, que o treinador é o maior responsável mesmo. E é mais que isso, o Felipe É isso, né? Apesar de achar que o Felipe elenco Luiz do Grêmio... o Felipe Luiz verbalizou, com a maior educação do mundo que ele tem, ele falou, eu esperei um Grêmio encaixando nos meus volantes pela formação, mas não foi isso que aconteceu. Ele só faltou falar, ainda bem, aí eu tive espaço, eu joguei, eu controlei. Porque os caras foram lá para trás, aí um ponta sobe para pressionar, o meio não sobe junto, que é o que o Donan falou da pressão que não existia. Que não tá, aí a sensação de bloco descompactado é isso, é quando o gatilho da pressão, né? Ou sobe no cara de costas, ou sobe no cara que recebe no lateral. Isso não estava coordenado ali. Mas a coisa de compactar o time dá trabalho. Você vê o Renato Paiva no Botafogo. Como é que você compacta quanto o contra o Flamengo? Botafogo dá de espaço pro adversário. Primeira É uma delícia jogar contra o Botafogo. Botafogo campeão brasileiro da Libertadores. É um time muito mais pronto do que o Grêmio, dá espaço pra caramba pro adversário. Hoje a gente viu lances do Flamengo, a última linha de defesa do Grêmio completamente desalinhada. Não, e assim, Completamente desalinhada. 3 aqui, um outro mais na frente. O Flamengo teve uma superioridade numérica em várias oportunidades. É linha de 5 na frente da linha da grande área, linha de 4 grudada próxima ali, 5 Bini, metrinhos. mas- Um atacante lá na frente da linha de meio campo, marcação por zona, encaixadinho, fechadinho, com paciência, cozinhando o jogo. Vai sair jogando? Os dois do lado de campo avançam, os dois do lado fica 3-4-3, deixa 3 atrás, os dois volantes não avançam, 5 caras atrás da bola. É beabá do futebol. Não, mas- Agora, eu falando aqui é fácil. mas assim, se o Quinteiro tivesse o meio-campo que ele tinha no Vélez, ele conseguiria marcar alto o Flamengo. Porque o Central Córdoba, em alguns momentos, marcou bem, porque o meio-campo estava ali junto e pegando, linhas muito próximas. O ponto O comportamento do Flamengo no jogo contra o Central Também, Córdoba foi diferente. totalmente Eu não diferente. acho que o Institucionalmente, o Flamengo Flamengo conseguiria fazer desfez. isso. Faltou mobilização. Mas o ponto é, tem gente fazendo trabalhos melhores do que o Quinteiros com menos. A gente tem limitação, mas ele já deveria. Não, Mas exemplo, talvez tem um- dentro de um outro ambiente, com outro tipo de cobrança. Sim. Mas posso dar um exemplo rápido? Que é o próximo adversário do Grêmio. O Mirassol fez um jogo muito correto contra o Cruzeiro Você e hoje contra o você Bahia. quer comparar o nível de cobrança no Mirassol Não, com o nível de cobrança no Grêmio? Mas o ponto que o Breno está trazendo é assim, ele não tem o material humano, o técnico do Mirassol não tem o material humano que o Grêmio tem à disposição. E ele está conseguindo fazer pelo menos um time que tem uma espinha dorsal, que tem
um formato ali, você tem uma organização. O Quinteiros não está O próximo conseguindo jogo criar esse do padrão. Grêmio é na quarta-feira contra o Mirassol. Em Mirassol, semaninha dura do Grêmio, porque no final de semana tem Grenal, mais Será que um vai ter Grenal. calor? Nossa. Hã? Será que vai estar quente meio de semana? Em Mirassol? Não sei. O jogo é à noite, 19 horas. Então a Tem que temperatura ver se já... o Quinteiros E chega a no gente já Grenal. falou, o Flamengo recebe o Juventude. Um bom jogo aí pro Flamengo somar mais 3 pontos no Campeonato Brasileiro. Só vou falar aqui rapidinho do público na Arena do Grêmio. 23.063 menos. pagantes. Parecia É a menos sensação mesmo. do tamanho do menos. estádio, né? Final de mais um vídeo, espero que tenham gostado aí. Se você é flamenguista, se você é do Mengão, cara, não deixe de ajudar a gente aí, cara. Eu peço encarecidamente aí que você deixe seu like para ajudar, se inscreve aí no canal e ative o sininho das notificações para não perderem nada. Valeu, me despeço por aqui. Até mais. Fui!